bom? O vídeo de hoje é a minha linha do tempo capilar. Eu resolvi pegar os principais eventos capilares que aconteceram comigo desde a minha transição e juntá-los todos numa linha do tempo. Para dessa forma ficar mais claro para vocês, para também ficar de uma forma mais resumida, porque o vídeo da minha transição capilar é o primeiro vídeo aqui do canal, eu não tinha experiência nenhuma em gravar vídeo, então o vídeo tá enorme. E eu resolvi fazer dessa forma para ficar um vídeo mais resumido e para que vocês conseguissem ter o máximo de informação sobre o meu cabelo, sobre quanto tempo durou cada coisa, quanto tempo durou a minha transição, de uma forma mais resumida e objetiva. Daí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para também quando chegarem pessoas novas aqui no canal, eles terem um vídeo mais objetivo e claro sobre como foi a minha transição, como foi a minha mudança e tudo mais. Então eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo e vamos lá começar. O primeiro marco da minha linha do tempo capilar é a minha primeira progressiva. Eu demorei muito para fazer a progressiva, porque apesar de ter uma relação não muito boa com o meu cabelo, eu não gostava do meu cabelo, eu prendia ele sempre, vivia de cabelo preso e me sentia muito insegura com aquele cabelo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como eu prendi o cabelo na adolescência e como eu arrumo o cabelo agora, as diferenças, e eu falo um pouco sobre essa minha insegurança em relação ao cabelo. E apesar de tudo isso, eu ainda demorei muito a fazer a minha primeira progressiva, também por causa de uma insegurança. Eu achava que se eu fizesse minha progressiva e voltasse pro colégio, chegasse num outro dia num colégio com o cabelo alisado, eu ia sofrer muito bullying, sabe? Eu achava que iam tirar muita onda comigo porque eu tinha alisado o cabelo. Então, por conta também dessa insegurança, eu demorei muito a fazer a progressiva e alisar o cabelo em relação a outras meninas, né? Que eu sei que muitas meninas alisam desde muito jovem. Então, eu terminei o ensino médio em 2010 e em 2011 eu ia para um pré-vestibular, onde ninguém me conhecia. Foi daí que eu decidi fazer a minha primeira progressiva, porque se eu ia para um lugar que ninguém me conhecia, ninguém ia saber assim de cara que eu tinha o cabelo alisado. E então foi em 2011 que eu fiz a minha primeira progressiva ali no período de férias, em janeiro de 2011 eu fiz a minha primeira progressiva. E na primeira progressiva, não sei se foi assim com vocês, mas comigo foi uma paixão. Eu amei meu cabelo, estava liso, saudável, bonito, porque até então eu tinha o cabelo saudável, não usava tanto chapinha. Só que aí com o passar do tempo você vai usando chapinha, aí você vai dando progressiva em cima de progressiva e o cabelo começa a ficar mais ralo e o cabelo começa a ficar com as pontas ressecadas, pontas duplas e quebradiças. Então tudo isso foi enfraquecendo o cabelo. E na época eu lembro que eu não tinha uma chapinha muito boa, minha chapinha era muito ruim e ela quebrava muito o cabelo. Eu lembro que eu passava assim, eu não lembro nem a marca, mas eu lembro que eu passava e eu ouvia os fios quebrando. E então com tudo isso o cabelo foi sofrendo e aquele cabelo que era cheio, bonito, foi se tornando mais ralinho. E em novembro de 2013 eu fiz a minha última progressiva. Eu não passei muito tempo alisando o cabelo, graças a Deus. Então em novembro de 2013 eu vim pro Rio de Janeiro, foi quando eu casei. E eu fiz a minha última progressiva e eu já fiz sabendo que seria a última. Porque eu já tinha começado a ver algumas coisas de cabelo cacheado, comecei a estudar a possibilidade de usar o cabelo cacheado. Então eu vim pra cá já sabendo que seria a última, até porque eu vim e eu não conhecia ninguém aqui, eu não conhecia nenhum cabeleireiro, não conhecia nada, então eu tinha muito medo de ir em algum salão desconhecido e acabar com o meu cabelo. Então eu disse não, agora é a oportunidade, vou parar com a progressiva. E foi isso que aconteceu. Eu parei com a progressiva, foi a minha última em novembro de 2013, mas eu não parei com a chapinha e escova. E com o tempo o cabelo foi crescendo, a raiz foi crescendo e ficava mais intenso a necessidade de fazer escova e chapinha. Então eu fazia escova, puxava bem a raiz do cabelo pra alisar bem. E olha que minha raiz nem é tão cacheada assim, né? Mas já dava uma diferença de volume. Então eu puxava bem a raiz com a escova, depois passava a chapinha. Só que aí, gente, isso foi cansando, né? Eu acho que isso acontece com muita gente. Foi cansando. Comecei a não me reconhecer mais no espelho. Eu não queria mais aquilo. Eu passava 2 horas pra arrumar o cabelo. Era um esforço muito grande pra arrumar o cabelo. E eu não queria mais aquilo. Eu já tava vendo mais coisas de cabelo cacheado.
Então foi quando eu decidi parar com a chapinha, porque eu sabia que a chapinha alterava a estrutura do cabelo, né, danificava e podia atrasar o processo da transição. Então eu disse, não, vou parar com a chapinha. E eu comecei a fazer uns testes, assim, lavei o cabelo e alguns dias eu deixei o cabelo sem a chapinha, mas o cabelo longo ainda. Eu lembro que na época o meu cabelo chegava até aqui, assim. Eu lavei o cabelo algumas vezes, passei até um creminho, mas ainda com o cabelo longo. Isso foi no comecinho de março, e nesse comecinho de março eu parei somente com a chapinha, ainda não tinha feito nenhum corte. E fiquei com o cabelo grande, sem chapinha, mas é aquela coisa, você começa a ver que tem uma raiz ali que está ondulando e você sabe que aquela raiz não está evoluindo por causa do peso do cabelo. Então, no final, eu acredito, de março de 2015, eu fiz o meu primeiro corte. Que foi um corte assim enorme, eu acho que eu tava com o cabelo aqui, eu tirei até aqui, acima do seio, assim, tirei um tantão assim de cabelo pra realmente tirar as pontas alisadas. E nessa época, eu acho que eu tinha aproximadamente isso aqui de raiz cacheada. Então sobrou muitas pontas lisas, né? Se eu tinha isso aqui de raiz, sobrou até aqui de pontas alisadas. Então, só recapitulando pra vocês, eu fiz a minha última progressiva em novembro de 2013 e passei 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses ali na escova e na chapinha antes de parar com a chapinha e fazer o primeiro corte. E eu decidi ficar um tempo assim com esse primeiro corte na altura aqui do seio, mas é aquela coisa, gente, quando o bichinho da tesoura ele pica, você quer realmente tirar o máximo das pontas alisadas, você quer realmente fazer mais cortes. Então, em maio de 2015, eu fiz o meu segundo corte para retirar mais um pouco das pontas lisas. Então, fiquei ali o mês de abril todinho com o primeiro corte. Em maio, eu fiz o segundo. O que não foi um BC, porque eu não tirei todas as pontas alisadas. Eu realmente só diminuí um pouco das pontas. Então, acho que ficou nessa altura aqui o cabelo. E nessa época, eu já fazia dedo liso, que era a única texturização que deu certo pra mim. Eu não lembro exatamente quando eu comecei o dedo liso, por isso que não tem esse marco na minha linha do tempo, mas foi a texturização que deu certo no meu cabelo. E foi a que eu fiz por muito tempo. Em junho de 2015 foi quando eu fiz o meu último corte pra realmente tirar todas as pontas alisadas. E como eu falei, o cabelo tinha ficado mais ou menos aqui no segundo corte. Nesse terceiro e último corte, meu cabelo veio parar aqui. E eu lembro que foi um pouco difícil pra mim ter o cabelo tão curto, porque eu nunca tinha tido o cabelo tão curto. E eu tava mais gordinha e eu fiquei com o rosto mais redondo, então era uma coisa que me incomodava. Mas apesar de ter esse lado triste, assim, de ter o cabelo mais curto, de ter evidenciado as bochechas redondas, eu tava muito feliz porque realmente agora eu tinha o meu cabelo totalmente natural. Então, se você for juntar todo o processo da minha transição, desde a minha última progressiva, que foi em novembro de 2013, até o meu último corte para realmente tirar todas as pontas alisadas, daria aí 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, que foi o período assim da minha transição. Mas em junho eu ainda fazia o dedo liso. Um mês depois, assim, mais ou menos, em julho de 2015, eu resolvi que era hora de parar com o dedo liso. Porque o dedo liso ele foi uma texturização que me ajudou muito, mas como eu já tinha me livrado de todas as pontas lisas, eu percebi que o dedo liso ele tava me fazendo não ver a real textura do meu cabelo. Porque eu ainda acreditava que eu tinha me livrado das pontas lisas, mas que de alguma forma eu tava em transição ainda, talvez pelo scabby hair, por causa dessa diferença de textura que eu tenho, que na época eu não enxergava como diferença de textura. Eu ainda acreditava que meu cabelo iria evoluir e cachear por igual, sabe? Ia ficar todo igual a franjinha aqui, que é 3A. Então, por acreditar nisso, eu continuava no dedo liso. Mas aí, em julho, eu disse, não, vou parar com o dedo liso e vou ver qual é a real do meu cabelo. Vou ver como é que ele vai ficar. Foi quando eu parei e eu lembro assim que foi um pouco libertador parar com o dedo liso, porque eu realmente ali eu tava vendo agora realmente o meu cabelo. Então isso foi muito bom pra mim, pro meu processo de aceitação das minhas diferenças de textura. E logo depois, em agosto, eu comecei o Low Poo, que foi quando todos os meus produtos proibidos acabaram. E aí eu resolvi que era hora de começar o Low Poo,
que eu já tinha estudado, já tinha visto que era algo bom pro cabelo, benéfico pro cabelo. Então eu comecei a fazer o low poo ainda na mente que isso iria ajudar meu cabelo a cachear como antes, e iria cachear totalmente da mesma textura. Engano meu, né? Mas é o que eu falei, esse processo de aceitação de diferença de textura realmente foi um processo que demorou um pouquinho pra eu entender isso. Então eu comecei o low poo pra realmente cuidar melhor do meu cabelo. É uma técnica que eu recomendo muito se você tem vontade de fazer. Eu gosto muito da técnica, faço até hoje e não pretendo nem um pouco sair. E é isso, aí comecei o low poo em agosto de 2015. Depois disso eu deixei alguns meses o cabelo crescer, porque eu tinha feito um corte, né, bem curtinho, e eu achei que tava na hora de deixar o cabelo crescer. Mas ali no finalzinho de 2015 eu comecei a perceber realmente essa minha diferença de textura e aceitar ela. Então eu decidi que seria a hora de dar um corte que valorizasse mais essa minha diferença e que disfarçasse mais essa parte minha que é lisa. E foi em janeiro de 2016 que eu fiz o meu corte Chanel de bico. Que é um corte, assim, gente, que eu amo muito, 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 muito. Eu acho maravilhoso e pretendo muito voltar pra ele um dia, porque eu gostei demais desse corte, que é aquele corte que deixa a parte de trás mais curta e deixa um bico mais longo aqui na frente. Então, em janeiro de 2016, eu fiz esse corte, que eu sou loucamente apaixonada e amo muito ele. E depois disso, deixei novamente o cabelo crescer. Agora, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês e lembrar pra vocês é que eu tô falando em relação ao corte, de comprimento. Em relação ao corte de camadas, eu não cito muito, mas é algo que eu faço de 3 em 3 meses. Como vocês sabem, eu corto o cabelo em casa, eu mesma corto meu cabelo. Já tem um vídeo aqui no canal explicando como eu corto meu cabelo, vou também deixar aqui no box de descrições. Então, esses cortes em camadas eu não estou notificando aqui na linha do tempo, mas fiquem cientes que eles aconteceram. Mas esses cortes em camadas, eles não tiram comprimento, por isso que não estão aqui na linha do tempo, porque não tem grande diferença assim em relação ao comprimento do cabelo. Então, depois desse meu corte, em janeiro de 2016, de Chanel de bico, eu deixei o cabelo crescer. Deixei o cabelo crescer por um bom tempo, mais de um ano, até que em julho de 2017, ano passado, julho de 2017, foi quando eu fiz a grande mudança assim do meu cabelo desde a transição, que foram as minhas mechas e o corte que eu fiz lá no Bruno. As mechas são essas mechas que vocês estão vendo aqui, já tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre elas, e foram mechas em tom café. Ele descoloriu e depois tonalizou com a tinta lá. Eu não sei informar pra vocês a tinta, também não sei informar a numeração, porque foi uma mistura que o próprio Bruno fez, ideal pro meu cabelo. Então não tem como eu falar pra vocês qual foi a numeração ou qual foi a tinta, porque realmente não sei. E também foi uma coisa assim, do profissional, sabe? O Bruno que soube fazer essa mistura, que ele fez uma mistura pra tonalizar da forma que eu queria. Então ele descoloriu pra abrir um pouquinho as mechas e depois tonalizou. Então essas mechas em tom café eu fiz lá no Bruno Dante em julho de 2017. E junto com as mechas eu fiz um corte porque o meu cabelo ainda tinha restos do Chanel de bico. Essa parte daqui tinha uma ponta muito grande. Então eu fiz esse corte pra igualar mais o cabelo, porque infelizmente para um cabelo comprido não fica tão legal ter essa ponta aqui na frente. Então a gente igualou mais o cabelo, mas a parte de trás ainda se manteve um pouquinho mais curta. Por causa dessa diferença de textura, eu dou preferência para que essa parte de trás fique um pouquinho mais curta, a parte da nuca. Esse foi o meu último corte até agora, para realmente igualar o cabelo, e a grande mudança que eu tive capilar desde a minha transição foram as mechas em tom café. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato de linha do tempo, que eu espero que tenha ficado claro para vocês os principais eventos que aconteceram no meu cabelo, assim vocês conseguem ter uma noção maior do quanto tempo levou para cada coisa, quanto tempo levou a minha transição, quanto tempo levou até o meu BC, assim, que foi o meu último corte para retirar as pontas alisadas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Avalie o vídeo se você gostou, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Nós estamos tendo um especial agora no mês de janeiro de
vídeos todos os dias. Então se inscreve aqui no canal para receber todos esses vídeos. Um beijo e até a próxima!